Êxodo, capítulo 5. Moisés e Arão falam com o faraó. Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram: O Deus dos hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muito do seu povo nesta terra, e vocês os estão impedindo de trabalhar. O faraó oprime Israel ainda mais. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas: Não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam: Deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram o povo: Assim diz o faraó: Vocês não receberão mais palha. Saiam e juntem-na onde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolos que antes. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava das colheitas. Enquanto isso, os capatazes egípcios continuavam a pressioná-los. Completem sua cota diária de tijolos, como faziam quando nós lhe fornecíamos palha. E açoitavam os supervisores israelitas que haviam sido encarregados das equipes de trabalho. Por que não completaram as cotas nem ontem nem hoje? Perguntavam. Então os supervisores israelitas foram suplicar ao faraó: Por favor, não trate seus servos deste modo. Não recebemos palha, mas os capatazes continuam a exigir: Façam tijolos. Somos açoitados constantemente, mas a culpa é de seu próprio povo. O faraó, porém, gritou: Vocês são preguiçosos, preguiçosos. Por isso andam dizendo: Deixe-nos sair para oferecer sacrifício ao Senhor. Voltem agora mesmo ao trabalho. Não receberão palha, mas terão de produzir a mesma cota de tijolos. Quando os supervisores israelitas ouviram: Vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolos produzidos por dia, perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam do lado de fora. Eles disseram aos 2 irmãos: O Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Moisés voltou ao Senhor e disse: Por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade. E tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Seja muito bem-vindo ao Reavivados por Sua Palavra de hoje, Êxodo capítulo 5. O momento em que Moisés e Arão, obedecendo ao chamado de Deus, vão até o faraó do Egito para pedir a libertação do povo de Israel. A resposta do faraó, no entanto, é negativa e hostil, resultando em maior opressão sobre os israelitas.
Moisés e Arão pedem ao faraó que deixe o povo de Israel sair ao deserto para adorar a Deus. O faraó recusa e acusa o povo de estar ocioso, preguiçoso. Como castigo, ele ordena que os israelitas continuem produzindo o mesmo número de tijolos, mas sem receber a palha necessária. Tornando o trabalho ainda mais difícil, isso gera desânimo e sofrimento entre o povo, que passa a criticar Moisés. No texto de hoje, quando obedecer se torna pior. A primeira lição de hoje é que obedecer a Deus nem sempre resulta em alívio imediato. Mesmo depois de obedecerem a Deus e irem falar com Faraó, Moisés e Arão enfrentaram resistência. Isso mostra que a obediência a Deus não significa ausência de dificuldades. Às vezes os problemas aumentam antes da libertação chegar. 2. O inimigo resiste quando o povo de Deus se move. O faraó representa a oposição espiritual e política. Disse ele: não darei liberdade ao povo de Israel. Quando o povo de Deus começa a se mover em direção à liberdade, a resistência aumenta. Isso é verdade tanto no contexto físico quanto espiritual. 3. Deus permite provações para revelar a glória de Deus. O sofrimento adicional dos israelitas parecia injusto, mas fazia parte de um plano maior. Deus permite que a situação piore antes de mostrar sua mão poderosa, para que a libertação seja inegavelmente divina. 4. A opressão pode abalar a fé, mas Deus continua no controle. O povo murmurou contra Moisés por causa da dor, e até Moisés questionou a Deus. É uma reação humana, mas o importante é levar nossas dúvidas a Deus em oração. Senhor, por que trouxeste essa desgraça sobre este povo? Perguntou Moisés. Por que me enviaste? Por fim, antes da redenção, há um processo. A libertação do Egito não foi instantânea. Nem sempre entendemos de imediato, mas Deus está preparando algo maior. Se pudessem ver o que estava por vir, não questionariam. Deus está no controle de tudo. 10 pragas estavam a caminho. Talvez você hoje esteja passando por uma fase difícil mesmo obedecendo a Deus. Não é verdade? Não desanime. Você pode estar no capítulo 5 da sua história, mas no capítulo 14, a travessia do mar está por vir. Um grande milagre, nunca visto, estava a caminho. E na sua vida também. Mantenha fé mesmo quando a situação parece pior. Deus vê, Deus ouve e Deus age no tempo dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, neste momento nos unimos em oração para clamar por tua força e direção. Assim como os teus servos no passado, que enfrentaram a opressão e a dúvida, reconhecemos que muitas vezes, como eles, também nos sentimos sobrecarregados e desanimados diante das dificuldades. Mas escolhemos confiar que tu estás no controle, mesmo quando tudo parece pior. Fortalece a nossa fé, sustenta nosso coração e guia-nos com a tua mão poderosa, pois cremos na tua libertação, que virá no tempo certo, na hora certa, para a tua glória. Dá-nos, Senhor Deus, uma fé que não vacile. Em nome de Jesus. Amém. Este foi o Reavivados por sua palavra de hoje. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E até amanhã, se Deus quiser.